Eu não sei onde mais devo pôr essa informação. Os repórteres apenas riram de mim. Todos que conheço disseram que eu queria trollar com eles. Nos fóruns na internet dizem que eu sou louco. Então os posts são deletados por algum usuário anônimo. Se você continuar a ouvir isso, faça-o com a mente aberta. Eu estava voltando da escola, tinha nevado e as estradas estavam todas congeladas. Tão congeladas que um carro deslizou e houve um acidente. A polícia bloqueou a rua inteira, justamente a rua pela qual eu precisava passar. Mas não seria um grande problema, porque eu poderia pegar um caminho mais longo pelo parque. O parque que ficava próximo a uma grande montanha. Como a cidade era cercada por minas, havia várias cavernas e túneis que corriam por toda a montanha. Muitas dessas cavernas serviam como moradia para os sem-tetos. E crianças sempre se desafiavam a escrever seus nomes nas paredes. Enquanto eu passava por alguns arbustos, um vento forte passou por mim. Sem que eu soubesse, minha mochila estava um pouco aberta, e o vento soprou alguns papéis para os arbustos. Culpando a minha incompetência, eu corri para catar os papéis, forçando o caminho entre a vegetação. Acabei chegando ao pé da montanha sem encontrar os papéis. Empurrei algumas plantas para o lado tentando encontrar algum papel, e acabei me deparando com uma pequena entrada de caverna. De início eu fiquei hesitante em entrar, preocupado que alguém que morasse ali se irritasse comigo. Mas logo percebi que ninguém andou ali por um bom tempo. As plantas ao redor não estavam quebradas ou amassadas. Bom, esquecendo os papéis, eu decidi explorar a caverna. Como era inverno e os dias eram mais escuros, eu tinha uma lanterna na mochila. Entrando na caverna, a primeira coisa que notei foi o cheiro. Era como uma mistura de enxofre com pólvora. A segunda coisa que notei foi o calor que fazia ali dentro. Quase podia sentir a baforada de calor vinda de algum canto profundo da caverna. Foi quando eu notei um poço gigante bem no meio. O resto da caverna era uma ladeira que se escorregava direto para o poço. E quando apontei uma lanterna para lá, eu vi uma escuridão sem fim. Porém, o mais estranho era a forma do poço. O buraco era um círculo perfeito, e quando olhei ao redor, percebi que a caverna também era perfeita. Eu sabia que os equipamentos usados para perfurar a caverna não eram tão perfeitos assim, e as chances de ter se formado naturalmente eram mínimas. Quando apontei a lanterna outra vez para o poço, ela escorregou da minha mão e caiu nas profundezas daquele abismo. Enquanto caía, ela bateu em uma pedra e se apagou. Sem a luz da lanterna, eu podia perceber uma fraca luz avermelhada vinda do poço, onde a lanterna havia acabado de cair. Tentando ver melhor, meu pé escorregou e acabei caindo no vazio. Quando acordei, estava na completa escuridão. Minha cabeça pulsava horrivelmente e estava tudo machucado. Levantando, tatei por toda a área ao meu redor. Percebi que estava em uma sala circular com um túnel no lado que parecia ir mais fundo. Sentindo as paredes, percebi algo muito estranho. As paredes pareciam mais lisas agora. Olhei de volta para o local onde caí, mas eu não pude enxergar nenhuma luz de cima. Não tinha certeza do quão fundo eu caí, ou como continuava vivo. Pensando em luz, acabei lembrando da luz vermelha que tinha visto lá de cima, e percebi que ela não estava mais presente. Pensei que tinha imaginado, e ainda desorientado, tentei pensar no que fazer. De modo que a entrada da caverna estava muito escondida, ninguém perceberia quando procurasse por mim. As paredes eram muito lisas para escalar, parecia que continuar pelo outro túnel seria a melhor maneira de sair dali. Pensei que ele poderia me levar para a superfície. Segui um bom tempo pelo túnel, indo cada vez mais fundo, e finalmente voltei a ver a luz vermelha.
Assim que a vi, ela começou a se afastar de mim. Começando a correr, tentei alcançá-la. Qualquer luz seria melhor que a escuridão. Logo comecei a me aproximar mais e mais, até que acabei parando em uma grande câmara. No centro havia uma pedra enorme que emanava aquela luz vermelha. Observando melhor o local, eu percebi que a câmara tinha uma forma estranha. De fato, parecia mais uma cratera forrada com pedras. Olhando melhor para a pedra no centro, percebi que ela possuía uma textura muito diferente da parede e do chão. Parecia um meteoro. Mas como um meteoro poderia ir tão fundo? Poderia ter caído na Terra há vários anos e, de alguma forma, acabou enterrado? E a pergunta ainda mais intrigante: o que estava criando a luz vermelha? Senti um medo repentino da pedra, e quase parecia estar viva. A curiosidade levou a melhor e comecei a me aproximar. Me aproximei o suficiente para conseguir tocá-la, mas recolhi a minha mão imediatamente. A pedra estava extremamente quente. Rodeando ela, eu percebi um pequeno buraco que levava ao seu interior. Espiando por ele, consegui ver um pedaço do núcleo da grande pedra. E então, algo bateu em mim e perdi a consciência. Acordei no hospital com queimaduras e várias fraturas. A enfermeira disse que me encontraram caído em meio de alguns arbustos no parque, bem ao lado de uma caverna desmoronada. Quando contei a minha história, eles disseram que era impossível. A caverna estava bloqueada por milhares de pedras, e como as minhas pernas estavam quebradas, eu não poderia ter andado tanto. Eles acharam que alguém me assaltou e me nocauteou antes que eu pudesse reagir. Eles disseram que a minha história era apenas um sonho. Mas sei que não poderia ser, porque quando eu olhei para dentro daquele meteoro, não vi apenas pedras por lá. Eu vi coisas espalhadas por todo o interior do meteoro. Estavam dormindo, exceto pelo único que havia acordado mais cedo. O único que saiu do meteoro. O que produzia a luz vermelha que eu tinha visto. O mesmo que me nocauteou dentro daquela caverna. Aquela coisa me arrastou para fora. Aquela coisa tapou a caverna para que não fossem descobertas. E também tentou pôr ovos dentro de mim, mas não conseguiu. O doutor viu pelo raio-x. Ele removeu e ficou tão horrorizado que logo após removê-los desmaiou e bateu com a cabeça na mesa de operação. E logo após isso entrou em coma. Jogaram os ovos fora sem saber o que eram. Agora não há provas. Não há provas daquelas coisas se arrastando pelo subsolo, cavando para a superfície. Estão se desenvolvendo pelo subsolo do nosso planeta enquanto pensamos que os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Porque tenho certeza que não foi apenas um meteoro. Devem estar por toda parte, abaixo de todas, por todo mundo. E seus ocupantes devem estar acordando agora mesmo.